Você já teve aquela sensação estranha de que algo no seu corpo não está bem, mas simplesmente não consegue explicar? Um desconforto leve, uma mudança sutil, e mesmo assim, algo te diz que aquilo não é normal. Na maioria das vezes, atribuímos isso ao estresse, à digestão lenta, a um alimento pesado. Um inchaço no estômago, um mal-estar passageiro, e seguimos a vida como se fosse só mais um dia comum. Mas e se essas pequenas mudanças forem, na verdade, gritos silenciosos de alerta? E se por trás dessas sensações corriqueiras estiver escondido um dos cânceres mais perigosos que existem, justamente porque é silencioso demais? Pouca gente sabe, mas o câncer de pâncreas é um dos mais letais que existe. Não porque seja o mais agressivo, mas porque quase ninguém o detecta a tempo. Seus sintomas são vagos, intermitentes e fáceis de confundir com qualquer coisa inofensiva. Até os médicos, muitas vezes, se confundem. E por isso, quando ele finalmente é diagnosticado, em mais de 90% dos casos, já é tarde. Mas aqui vai algo que pode mudar tudo. Existem sinais, sim. E se você prestar atenção, pode percebê-los antes que seja tarde demais. Por isso, assista com atenção e, se você se importa com sua saúde ou com a de alguém que ama, já deixa seu like agora. Esse vídeo pode salvar vidas. Um dos primeiros sinais costuma ser ignorado por quase todos. Uma dor abdominal leve, que aparece e desaparece sem motivo claro. Às vezes depois das refeições, outras vezes em momentos de estresse, ou até mesmo durante o repouso. Um incômodo na parte superior da barriga, bem abaixo das costelas. O que poucas pessoas sabem é que o pâncreas fica escondido atrás do estômago, bem próximo à coluna vertebral. Quando começa a crescer um tumor nessa região, o tecido inflamado começa a pressionar nervos ao redor, causando uma dor discreta, porém persistente. E aqui está o detalhe mais enganoso. Esse desconforto muitas vezes melhora quando a pessoa se inclina para frente ou se deita de lado. O alívio é real, e é por isso que tanta gente acredita que é apenas postura, gases ou tensão muscular. Só que o tempo vai passando, e essa dor vai ficando mais frequente. Já não melhora mais com antiácidos. Já não responde a chás digestivos. E começa a irradiar para as costas, especialmente na região lombar ou média. Se você sentiu isso nas últimas semanas e pensou que era coluna, atenção, pode ser algo muito mais sério. Mas a dor não é o único aviso. Um dos sinais mais visíveis, e muitas vezes ignorado, é a coloração amarelada na pele e nos olhos, conhecida como icterícia. Começa sutil, quase imperceptível, e por isso passa despercebida. Mas se você notar que a parte branca dos seus olhos está com um leve tom amarelo, especialmente sob a luz natural, pare e observe. Isso pode ser um alerta direto do pâncreas. Quando um tumor se desenvolve na parte da cabeça do pâncreas, ele pode comprimir os ductos biliares. Com isso, a bile, que deveria ser eliminada, começa a se acumular no organismo. E um dos seus componentes, a bilirrubina, se espalha pela corrente sanguínea, causando esse amarelado típico na pele. Só que não para por aí. Essa retenção da bile altera completamente o funcionamento digestivo. A urina escurece, ganha uma cor parecida com chá forte. As fezes, por outro lado, clareiam, podendo ficar acinzentadas ou até esbranquiçadas, como argila. A digestão de alimentos gordurosos começa a piorar drasticamente. Sensação de estufamento, dor abdominal depois de comer, náuseas inexplicáveis. E mesmo assim, muitas pessoas ignoram. Acham que é algo passageiro. Tomam um antiácido e seguem em frente. Mas o corpo está falando, gritando, na verdade. E se esse conjunto de sintomas estiver acontecendo com você, mesmo que de forma sutil, há outro sinal ainda mais preocupante que pode estar passando despercebido: a perda de peso inexplicável. No começo, parece até algo bom. A pessoa olha no espelho, nota que emagreceu um pouco, e pensa: finalmente meu metabolismo está funcionando. Só que essa perda de peso ocorre sem mudança na alimentação, sem aumento de atividade física, e continua acontecendo. 5, 6, 10 quilos a menos, em questão de meses. Isso não é sorte. É um sinal claro de que algo está profundamente errado. O pâncreas não é apenas responsável pela insulina. Ele também produz enzimas digestivas essenciais para o corpo absorver os nutrientes dos alimentos. Quando esse órgão falha, seja por um tumor ou inflamação crônica, ele para de produzir essas enzimas corretamente. Resultado? Mesmo comendo normalmente, o corpo não consegue aproveitar o que consome. As calorias passam direto, os nutrientes não são absorvidos, e o organismo começa a consumir massa muscular, gordura e reservas energéticas. E isso se reflete no espelho:
rosto mais fino, olheiras mais fundas, braços e pernas mais magros, roupas que começam a ficar largas. E o pior, a pessoa continua sentindo cansaço. Não aquele cansaço comum, de um dia puxado. É uma exaustão que parece não passar, mesmo depois de dormir bem. Uma sensação de fraqueza física e mental. Como se faltasse combustível. Como se o corpo estivesse lutando para manter o básico funcionando. Esse é um dos alertas mais ignorados. E você pode até pensar que a causa está no envelhecimento, no estresse ou até em uma gripe forte. Mas quando somado a outros sintomas, como a dor abdominal, a alteração na cor da urina e das fezes, a icterícia sutil nos olhos e a dificuldade para digerir alimentos gordurosos, esse cansaço pode ser um sinal claro de que o pâncreas está falhando. E atenção, esse tipo de exaustão costuma vir acompanhado de uma espécie de névoa mental. A pessoa sente que está mais lenta, com dificuldade de concentração, pequenos esquecimentos. As luzes parecem incomodar mais, os olhos ficam cansados com facilidade. Isso acontece porque, com a falha do pâncreas, os níveis de glicose no sangue se desregulam, mesmo sem diagnóstico de diabetes. E esses picos ou quedas de glicose afetam diretamente a retina e o cérebro. A retina, essa camada delicada no fundo dos olhos, é extremamente sensível ao açúcar no sangue. Se a glicose sobe descontroladamente, os vasinhos da retina inflamam e se rompem com facilidade. Isso compromete a visão, causa turvação, dificuldade para enxergar com nitidez. E, ao mesmo tempo, o cérebro sente os impactos, dificuldade para pensar com clareza, irritabilidade, confusão mental. É nesse ponto que muitos caem no erro de pensar: devo estar ficando velho. Mas não é a idade. É o corpo dando sinais. E se esses sinais estiverem vindo todos ao mesmo tempo, você precisa agir. Por isso, se ainda não se inscreveu no canal, aproveite agora para fazer isso. Assim você recebe mais conteúdos como esse, que podem literalmente salvar vidas. E ainda tem mais. Um dos sintomas mais inusitados, e que ninguém imagina estar relacionado ao pâncreas, é a coceira intensa na pele. Não aquela coceira rápida que desaparece sozinha, mas uma sensação constante, incômoda, especialmente nas palmas das mãos, nas solas dos pés e que pode se espalhar por todo o corpo. E o mais curioso, essa coceira não vem acompanhada de manchas, bolhas ou alergias visíveis. Ela simplesmente coça. E não melhora com hidratante, banho frio ou antialérgicos. Isso acontece pelo mesmo motivo da icterícia. Quando a bile fica acumulada no organismo por causa da obstrução causada por um tumor, a bilirrubina se eleva no sangue. E esse excesso irrita as terminações nervosas da pele. É o tipo de sintoma que parece bobo, até você entender a origem. E quando essa coceira aparece sozinha, isolada, a maioria ignora. Mas quando ela vem junto com outros sinais, como olhos amarelados, urina escura, fezes esbranquiçadas e sensação constante de cansaço, ela precisa ser levada a sério. É o corpo tentando chamar sua atenção com todos os recursos possíveis. E mais uma vez, o pâncreas pode ser o culpado invisível por trás dessa cadeia de sintomas silenciosos. E falando em digestão, tem algo ainda mais perturbador. Já sentiu que depois de comer alimentos gordurosos sua barriga incha imediatamente? Como se a comida simplesmente não descesse. Como se ficasse ali, parada, pesando? E junto disso, náuseas, sensação de estufamento, até mesmo vontade de vomitar? Isso também pode estar diretamente relacionado a um pâncreas que não está funcionando como deveria. O pâncreas tem uma função essencial: produzir enzimas digestivas para quebrar proteínas, carboidratos, principalmente gorduras. Quando ele está comprometido, por exemplo, por causa de um tumor, a produção dessas enzimas despenca. E o resultado? Seu corpo simplesmente não consegue lidar com a digestão de alimentos ricos em gordura. Aquela pizza, aquele pedaço de carne gordurosa, o queijo mais pesado, vira um tormento interno. A pessoa começa a evitar certos alimentos, sem nem saber o porquê. Começa a sentir náuseas frequentes, sensação de estômago parado, e em alguns casos, até episódios de vômitos logo após refeições mais pesadas. No início, tudo isso parece normal. Afinal, quem nunca teve uma indigestão? Mas com o tempo, esses episódios se tornam parte da rotina. E quando algo estranho se torna rotineiro, já não é mais um detalhe. É um sinal. E sabe o que é ainda mais preocupante? A maioria tenta resolver isso com antiácidos, chás, medicamentos digestivos. Mas esses paliativos só mascaram os sintomas, dando a falsa impressão de melhora. Enquanto isso, o problema real continua ali, crescendo.
Por isso, é essencial observar o padrão. Se isso acontece com frequência, se está se tornando constante, se vem acompanhado de perda de peso, fraqueza, icterícia ou coceira, não dá mais para ignorar. Agora, prepare-se para algo que pouca gente presta atenção: as fezes. Sim, aquilo que você elimina pode ser um reflexo exato do que está acontecendo dentro do seu corpo. Quando o pâncreas não está funcionando corretamente, as fezes revelam muito. Elas podem se apresentar mais claras, em tons amarelados, acinzentados ou até esbranquiçados, com aspecto gorduroso, como se tivessem um brilho oleoso. E o pior, elas boiam e têm um odor extremamente forte. Isso acontece porque, sem enzimas pancreáticas suficientes, as gorduras não são digeridas. E o corpo, em vez de absorvê-las, as elimina. E esse padrão de fezes gordurosas, também conhecido como esteatorreia, é um dos sinais mais reveladores da insuficiência pancreática. Mas quase ninguém fala sobre isso. As pessoas evitam olhar, evitam comentar, acham que é normal. Mas não é. Esses detalhes do cotidiano, que passam despercebidos, são muitas vezes os primeiros avisos do corpo de que algo está errado. E ignorá-los pode custar caro. Por isso, se você chegou até aqui, é porque se preocupa com sua saúde ou a de alguém próximo. Então, aproveita este momento e deixe o seu like. Esse gesto simples nos ajuda a continuar trazendo conteúdos como esse, que fazem diferença de verdade. E ainda não acabou. O sinal mais frequente, mais ignorado e, ao mesmo tempo, mais perigoso, está por vir. Algo que muitos chamam de cansaço da idade, mas que pode ser o último aviso antes de algo grave acontecer. E quando ele se instala, tudo no corpo começa a desacelerar. Esse cansaço não é apenas físico. Ele começa dentro, como um esgotamento silencioso. Acordar pela manhã já parece um esforço. As tarefas mais simples, como levantar da cama, caminhar pela casa ou preparar o café, exigem uma força que antes era natural. O corpo não responde como antes. A mente parece embotada, lenta. É como viver sob uma névoa constante. E muita gente diz: "Ah, é só a idade, é normal, estou envelhecendo." Mas e se não for? E se esse esgotamento for o sinal de que seu corpo não está absorvendo os nutrientes de forma adequada? De que sua energia vital está se perdendo, silenciosamente, dia após dia? Isso acontece porque, quando o pâncreas deixa de produzir enzimas essenciais, o organismo não consegue retirar da comida os elementos que precisa para funcionar: vitaminas, minerais, gordura saudável, energia. Mesmo comendo normalmente, a pessoa começa a perder peso. A massa muscular desaparece. A gordura do rosto e dos braços diminui. As roupas começam a ficar largas, e o espelho devolve uma imagem mais envelhecida, mais abatida. Essa perda de peso pode parecer positiva no início. Mas quando vem acompanhada de fraqueza, cansaço extremo e uma sensação de que algo não está certo, é preciso ligar o alerta. Você pode estar diante de um dos sintomas mais comuns, e ao mesmo tempo mais perigosos, do câncer de pâncreas. Porque quando o corpo entra nesse estado de perda e esgotamento, é porque a doença já está afetando profundamente seu funcionamento. E mais uma vez, quase ninguém percebe a tempo. E como se não bastasse tudo isso, há um sintoma final que quase sempre é confundido com outra coisa: problemas na visão. Sim, você leu certo. Muitas pessoas com câncer de pâncreas começam a perceber que a visão está diferente. Não conseguem mais focar direito, os olhos se cansam com facilidade, e a claridade incomoda mais do que antes. Parece algo pequeno, mas tem um motivo muito sério por trás. Isso ocorre porque o pâncreas também influencia os níveis de açúcar no sangue. E quando ele falha, a regulação da glicose fica comprometida. Mesmo sem ter diabetes diagnosticada, a pessoa pode começar a sofrer os efeitos de hiperglicemia, e os olhos são dos primeiros a sentir. Os pequenos vasos da retina se inflamam, se tornam frágeis, e isso altera a visão. Mas não para por aí. O mesmo descontrole glicêmico também afeta o cérebro. A pessoa começa a esquecer coisas simples, a ter dificuldade de concentração e a experimentar aquela sensação de mente nublada. Muitos acham que é estresse, outros pensam que é apenas envelhecimento. Mas é um sintoma do corpo gritando por socorro. E se você chegou até aqui, entenda, nenhum desses sinais deve ser ignorado. Não é sobre paranoia. É sobre prevenção. Sobre dar atenção ao que o seu corpo diz antes que seja tarde. Sobre olhar para dentro e reconhecer os pequenos alertas antes que se tornem gritos.
E se você conhece alguém que está passando por isso, com perda de peso, cansaço constante, olhos amarelados, digestão difícil ou visão alterada, envie esse vídeo. Pode ser exatamente o que essa pessoa precisa para buscar ajuda. E se ainda não se inscreveu no canal, aproveite agora. Assim você não perde nenhum conteúdo importante como esse, que pode literalmente salvar vidas. Nossa missão é trazer informação clara, direta e que faça diferença no seu dia a dia.